A segunda temporada de Com Carinho Kit estreia essa semana na Netflix, e esse vídeo é pra você que já esqueceu tudo o que aconteceu lá na primeira temporada lançada em 2023. Então vamos relembrar tudo o que rolou? Bora pro Recapitulando com Carinho Kit! Eu sou a Tayana Tani e sejam bem-vindos ao meu canal, e se você gosta de filmes, séries, já se inscreve aqui e ativa o sininho que eu tô criando bastante conteúdo pra cá, e também me segue nas outras redes sociais. Bom, mas vamos lá pro que interessa, né? No primeiro episódio de Com Carinho Kit, a gente vê a Kit conversando com o Day pelo celular, né? E logo em seguida ela recebe uma ligação da escola Kiss falando que ela foi aceita para estudar lá em Seul, na Coreia do Sul. A mesma escola de Day e, por coincidência, a mesma escola onde a sua falecida mãe estudou. Então ela convence o pai a deixar ela ir pro outro lado do mundo estudar na Kiss, e ela não conta nada pro Day porque ela tem a intenção de fazer uma surpresa para ele na festa de boas-vindas da escola. Aí ela chega lá na Coreia e ela tá totalmente perdida. Ela acaba sendo atropelada por Yuri, que também é uma aluna lá da Kiss. Elas conversam um pouco e se despedem. Lá na escola, ela chega, né, e a gente vê o Day passando por trás, assim, pertinho dela, só que eles não se encontram, né? E a gente vê que o Day não tá conseguindo pagar as mensalidades. Então, ele tá correndo risco de sair da escola por falta de pagamento. Descobrimos também que a Yuri é filha da Gina, diretora da escola, e que ela era amiga da mãe da Kitty. Só que quando a Kitty pergunta pra ela sobre o passado delas juntas, a Gina se faz de desentendida, como se não conhecesse a mãe dela, o que a Kitty achou muito esquisito. De noite, chega a tão esperada festa de boas-vindas. A Kitty consegue reencontrar o Day, eles se abraçam, só que ela é totalmente surpreendida por Yuri, que segura o braço dele e diz ser a namorada dele. A Kitty fica totalmente arrasada e sai correndo. No segundo episódio, a gente descobre que o relacionamento de Day com a Yuri é falso. E a Kitty, que tava indo embora, resolve voltar pra confrontar os dois. O Day não consegue falar a verdade pra ela. A Yuri fala que eles estavam juntos o tempo todo e que ela foi enganada. Ela fica então completamente desnorteada, acaba esbarrando numa pilha de cupcake, caindo por cima deles, fazendo a maior cena e sai correndo de novo. A Kitty vai pro seu quarto então, decidida a ir embora. Enquanto ela espera ali a ligação do voo, né, ela escuta alguns meninos entrando no quarto. E quando ela vai perceber, é o Day, o Minho e o Quill. E ela acaba então descobrindo que ela está por engano no quarto dos meninos. No dia seguinte, então, ela pega as malas e vai embora. Só que aí no caminho, ela vê alguns lugares que aparecem nas fotos da mãe dela. E então ela decide ficar, porque aquela viagem não era só sobre o relacionamento dela com o Day, mas sim uma conexão dela com a mãe. Na casa da Yuri, a gente vê que o pai dela está com a reputação em risco depois de ter humilhado um funcionário. Aí a Gina tem uma ideia, né, de limpar a imagem dele, contratando o Day como estagiário lá da empresa deles, né? E marca uma coletiva de imprensa para comunicar a boa ação. Lá no quarto a gente vê o Day descobrindo que a Kitty já não tá mais lá e que ela foi embora. Ele sai correndo então de pijama mesmo atrás dela. Ele tá preso a contar a verdade e a beijá-la até que seu pai interrompe, chamando ele com muita urgência para ele ir pra coletiva de imprensa. Aí a gente descobre que a Yuri pagou as mensalidades de Day e é por isso que ele mantém esse relacionamento falso, né? E por outro lado, a Yuri precisa desse relacionamento porque a gente desconfia, né, que ela tinha um relacionamento com a Juliana, a amiga dela, né, que sumiu, que ela não consegue mais contato e tá salvo como baby no celular dela. Depois da coletiva de imprensa acontece, a Kitty, o Quill e também o Miho estão assistindo, e aí a Kitty percebe uma coisa e começa a desconfiar que o relacionamento deles é falso. No terceiro episódio a gente conhece a irmãzinha do Day e a gente vê a simplicidade da vida dele, vê que ele é bem pobre. Conhecemos também finalmente a Juliana num flashback ali que a Yuri tá tendo, né? Ela lembra das duas juntas fazendo planos até que elas são pegas pela empregada. Então a gente deduz, né, que os pais descobriram o relacionamento das duas e quiseram impedir porque seria um escândalo. Depois a gente vê a Yuri e o Day indo pra escola como se fosse o casal perfeito, né? Até que a Juliana aborda, né, a Yuri puxando ela pra uma almoxarifada ali escondido e conta pra ela que ela tá indo embora, né? Que ela tá indo pra Inglaterra porque os pais mandaram. E a Yuri então fica bem triste com a situação e elas se despedem. As aulas começam e não tá nada fácil pra Kitty. O professor Lee fala pra ela que ela está muito abaixo da média dos outros alunos, que ela vai precisar de reforço e sua popularidade também tá péssima depois da festa de boas-vindas que ela caiu lá por cima dos cupcakes, né? Todo mundo chamando ela de maníaca de Portland. Conversando com o Quill, a Kitty percebe que ele tem uma quedinha pelo Florian. Aí na aula de química, como uma boa cupido, ela tenta juntar os dois. Depois ela vai lá pra aula de reforço, né, e descobre que o Day é o tutor dela. Aí eles estão conversando, o Day tá quase contando pra ela toda a verdade, até que a Yuri interrompe os dois e fala pro Day que a Kitty espalhou o segredo do Minho para todo mundo da escola, né? Falando que ela não é uma pessoa confiável e que ele não deve contar o segredo deles
pra ela. O Day então decide se afastar de Kit, devolvendo pra ela o colar que ela deu, que era da mãe dela, né? E mais uma vez parte o coração da Kit. No final do episódio, a Kit tá conversando com o Quill até que cai uma coisa do álbum de fotos da mãe dela. E quando ela pega, é uma pulseirinha do hospital. E ela conclui que a mãe dela teve um filho na Coreia em 1993. No quarto episódio, a Kit é realocada para outro quarto, né? O quarto das meninas. Só que tem um problema. Sua nova colega de quarto é uma gamer super porca que torna a vida da Kit um pesadelo. Enquanto isso, o Quill bola um plano pra Kit ter mais momentos a sós com o Day, né? E chamar ela pra trilha, que o Day sempre faz, só que a Yuri nunca vai porque tem contato com a natureza e tudo mais. Só que aí ele conta pro Minho, que decide ir, sendo que ele nunca vai também, né? E conta também pra Yuri pra ela também aparecer lá. Aí a Yuri aparece, né, e impede que a Kit tenha uma conversa sós com o Day, e durante ali a trilha as duas ficam se provocando o tempo todo, até que elas disputam ali a chegada no topo da colina lá, e a Kit acaba chegando primeiro. Lá em cima, a Kit observa e vê o logo de um hospital, o mesmo logo que estava na pulseirinha da mãe dela. Então ela decide ir pro hospital, ela sai correndo, despede de todo mundo e vai lá descobrir mais coisas sobre o passado da mãe dela. Chegando no hospital, a Kate descobre que realmente a mãe dela teve um filho em 1993 e que ele foi adotado por australianos. Só que na hora de sair, os guardas pegam ela ali e ela fica presa. Aí o Alex vai lá salvar ela. Alex é outro professor da escola, né? Enquanto eles estão conversando, né, o Alex fala que ele foi adotado por pais australianos, né, e fala pra Kit isso, e ela acaba ligando os pontos, né, pais australianos, quase 30 anos, será que ele é meu irmão? Só que ela não tem nenhuma prova, né, e fica com isso na cabeça. Então ela sai correndo, né, pra contar pro Quill o que ela descobriu. Chegando lá, o Minho conta pra ela que a colega de quarto dela tá filmando ela enquanto ela dorme e colocando num site meio bizarro. Quill então tem uma ideia da Kate morar junto com eles lá no quarto. No quinto episódio, a Kate enfrenta então o desafio de morar junto com o Day e eles serem apenas colegas de quarto, sendo isso muito esquisito. O feriado do Tio Sol se aproxima e por a Kate não ter nenhuma família na Coreia, né, ela bola um plano para se aproximar um pouquinho mais de Alex e fala que ela vai fazer, né, ali a comemoração junto com todo mundo que não tem família na Coreia. Só que ela não se dá conta de que ela vai ter que cozinhar para todo esse povo. Aí ela tá lá no mercado, né, e o Minho então se oferece para ajudá-la a preparar, né, a comida para todo mundo. E enquanto eles estão preparando, a gente percebe um climinha entre os dois. Na casa da Yuri, a gente vê o ambiente tóxico que ela vive, né? Então ela decide passar o Tio Sol junto com o Day. Ela chega lá na casa dele, super simples, né? E ela passa um dia maravilhoso com a família, se conecta com todo mundo, se diverte pra valer, né? E dali começa a surgir uma amizade. Na hora que ela tá saindo, ela vê um motoboy que entrega uma encomenda que seria pro Day. E na hora que ela vê, é o colar da Kit com uma mensagem. Ela fica com ciúmes, então, e guarda pra ela e não mostra pro Day. No jantar do Tio Sol lá na escola, né, a Kit tenta se aproximar um pouco mais de Alex, só que ele escapa toda vez e ele demonstra um interesse muito especial pelo professor Lee. Depois de ter ajudado a Kit ali a preparar todo o jantar, ter ficado um pouquinho ali, o Minho, ele vai por encontro com uma famosa. Só que por ter comido o purê de batata da Kit, ele passa muito mal e pede socorro pra ela. E essa cena é muito engraçada. Depois corta, a gente vê o Alex conversando com o professor Lee. E na conversa, o professor Lee solta: ainda bem que eu não tenho filhos. Aí o Alex fica muito triste e sai correndo. A Kit vai atrás dele, né, e pergunta o que aconteceu, e ele fala que o Lee é o pai dele e pelo jeito ele não sabe de nada e que ele não vai falar também a verdade pra ele porque não quer destruir a vida dele. E aí nessa conversa a Kit deixa escapar que eles são irmãos. Enquanto isso, a gente vê a Gina queimando uma foto do anuário de 93 dela com a mãe da Kit, bem suspeito, né? O sexto episódio começa com o Minho sem camisa e a Kit dando muito em cima dele. Eles quase se beijam até que o Minho acorda gritando. É muito engraçado isso. Eu super shippo esses dois, viu? Depois a gente vê a Kit junto com o Alex indo pra escola e ela tá super empolgada, né? Querendo saber mais sobre o passado. Só que o Alex fala: para, nem todo mundo segue o mesmo ritmo, Kit, calma. Ela fica super magoada. Depois de uma conversa com Quill, ela decide ir pra festa do Minho e beijar o menino e finalmente esquecer o Day. Mais tarde, então, na festa, a Kit tá
procurando alguém pra beijar, até que ela vê ali um rapaz um pouquinho bonitinho, eles começam a conversar, e aí o menino começa a falar mal da Yuri pra ela. Ela não gosta nada. Kit então defende a Yuri e dispensa o menino. A Yuri escuta tudo e fica muito surpreendida. Sem ter conseguido ficar com ninguém, a Kit fica bêbada e liga pro professor Alex e começa a falar várias coisas sem sentido. E aí, como ela tá bêbada, ela manda uma mensagem sem querer pro professor Lee. Ele então fala com a Gina, que é a diretora, e ele descobre aonde que os adolescentes estão nessa festa, né? E vão lá acabar com tudo. Enquanto eles não chegam, a Kit tá lá curtindo a festa e ela começa a observar a Yuri ali como DJ, né? E sentimentos começam a surgir, deixando ela um pouco confusa. Por outro lado, o Minho, que tá estranhando todo esse sentimento dele pela Kit, resolve dar uma chance pra Madison, uma menina que não sai do pai dele, e eles acabam ficando. Depois de um tempo, o Alex, o Lee e a Gina chegam pra acabar com toda a festa, e a gente percebe um clima, uma químicazinha entre a Gina e o professor Lee. A festa acaba e todo mundo começa a fugir pra não ser pego. Depois a gente vê a Kit chegando na escola, encontrando a Yuri, e ela começa a dar muito em cima da Yuri e elas quase se beijam. E o episódio acaba com a Kit acordando, gritando do sonho. No sétimo episódio, a Kit acorda super assustada e vai pedir conselhos pra Quill. Aí o Miho tá junto ali, acaba escutando e acaba deixando soltar, né, ali, que ele também teve um sonho desses com a Kit. Depois, por conta da festa, todos os alunos ficam de detenção lá na escola, né? E aí, pra provocar a Kit, a Yuri chega usando o colar dela. E aí, a Gina acaba vendo esse colar na Yuri e fica muito brava. E aí a Kit fala assim, não, esse colar é meu e era da minha mãe. A Gina fica, tipo, meio surpresa assim e desconversa. A Kit e a Yuri se olham, tipo assim, isso foi muito esquisito. E aí, a Yuri e a Kit conversam, falam pra dar uma trégua entre a rixa entre as duas, pra elas descobrirem um pouquinho mais sobre o passado das mães. Na biblioteca, elas vão investigar e descobrem que o anuário não está lá. E aí elas vão procurar no escritório da Gina. No escritório da Gina, elas descobrem que o anuário está lá, só que tá faltando uma página. E aí também a Yuri fuça ali no computador da mãe, né? E acaba descobrindo que a mãe que mandou a Juliana embora. Elas não decidem ir pra casa do Lee investigar um pouquinho mais. Chegando lá, elas encontram outra cópia do anuário e descobrem uma foto das mães juntas. Aí a Kit percebe que a mãe dela, pela data, né, tá com a barriguinha bem chapada, não poderia estar grávida, né? Só que a Gina, por outro lado, tá com o rostinho bem redondinho. Então a Kit conclui, né, que o filho, o Alex, né, não é da mãe dela, mas sim da Gina. Só que a Yuri não desconfia de nada. Ali juntas elas acabam fazendo as pazes, né, e voltam pra escola. Chegando na escola, a Kit resolve contar pro Alex o que ela descobriu. E a Yuri resolve, então, armar uma cena ali de término com o Day, deixando ele livre pra ficar com a Kit, já que elas fizeram as pazes, né? Day, então, fica livre, vai até a Kit e finalmente beija ela. No oitavo episódio, finalmente, a Kit e o Day estão juntos, se amando, super apaixonados, só que tem alguma coisa esquisita. A Kit ainda não conseguiu entender o que aconteceu, né? E acha que o Day tá escondendo alguma coisa dela. Depois, seus alunos se juntam ali pra ir no acampamento, um passeio da escola, né? E lá, a Yuri sugere que ela divida a barraca com a Kit. Elas acabam ficando um pouquinho mais próximas e a Yuri então conta pra ela toda a verdade, que ela é gay, que o namoro era falso, e ela ajuda então o Day a planejar um encontro perfeito pra Kit. A gente vê também o Minho, que tá se aproximando cada vez mais da Madison e resolve então fazer uma surpresa pra ela na barraca e pedi-la em namoro. Só que a Madison dispensa ele, fala que ela não quer isso, não quer nada sério. Ele então percebe que ele tá pronto pra algo mais sério, né? Depois a gente vê o encontro perfeito do Day com a Kit, né? Que é maravilhoso. A Kit volta pra barraca e consegue o contato da Juliana através da sua irmã, que também tá na Inglaterra. Ela então dá o celular pra Yuri, né? Pra Juliana e ela conversarem. E enquanto isso, ela fica escutando e ela começa a sentir um pouquinho de ciúmes daquela situação e começa a ficar totalmente confusa. No nono episódio, o Alex aborda a Gina contando pra ela toda a verdade. A Gina chega em casa, né, conta pro marido e o marido fala pra ela dar dinheiro pra ele sumir da vida dela. A Yuri então escuta tudo e fica revoltada, né, faz as malas pra ir embora, se assume pra mãe, fala que a Juliana era o amor da vida dela e que ela vai sair de casa. Ela pega as malas e vai pra onde? Pro dormitório junto com a Kit.
Chegando lá, ela conta pra Kitty que ela descobriu que ela tem um irmão, só que a Kitty não pode falar nada pra ela porque ela prometeu pro Alex que ela não diria nada. Convivendo ali juntas, a Yuri tem uma ligação de vídeo com a Juliana, né? E numa conversa, a Juliana demonstra um pouco de ciúmes pela Kitty. Só que a Yuri fala assim: não, a Kitty é totalmente hétero, né? A Kitty escuta e fica um pouco confusa porque acho que nem ela mesmo sabe quais são os sentimentos dela. Depois o Miho e o Day saem juntos para comprar algumas coisas e no caminho eles avistam o Florian conversando com outro rapaz numa situação meio suspeita, né? Eles tiram uma foto e no dia seguinte eles perguntam algumas coisas pro Florian e ele desconversa. Então eles acabam mostrando a foto pro Quill, né? Porque eles suspeitam de algo que ele esteja traindo ele. Ele fica super chateado. Mas vai lá e confronta, né, o Florian perguntando pra ele se tá traindo ele ou não. O Florian explica pra ele que ele não tá traindo o Quill, mas ele trapaceou nas provas finais. Quill não gosta nada daquilo porque ele é um atleta e trapacear pra ele é muito pesado. Kit estudou bastante para as provas e depois eles têm um festival dos talentos que vai valer alguns pontos. E enquanto ela tá ensaiando ali junto com a Yuri, ela começa a sentir bastante coisa e quase conta pra Yuri tudo que ela tá sentindo. Depois a gente vê a Kit indo falar com o Alex e ele conta pra ela que ele tá indo embora porque não faz mais sentido ficar ali. A Gina escuta tudo e fica muito triste. A Kit então fala pra ele falar com a Yuri, porque a Yuri tá interessada em conhecer o irmão, então ela incentiva ele a falar com ela. No festival, a Yuri ali e a Kit estão conversando, se preparando pra apresentação, e a Gina entra ali falando com a Yuri, falando pra ela voltar pra casa, que ela vai conversar com o Alex. Aí a Yuri fala assim: Alex, ele é meu irmão? Como assim? Aí a Gina olha pra Kit e fala: eu achei que você tivesse contado pra ela. Aí a Yuri fala assim: você sabia? Então ela fica muito chateada com a Kit. Então elas vão se apresentar com esse assunto pendente e no palco ali elas começam a discutir. Aí a Kit, toda desastrada, acaba esbarrando num fogo lá de artifício e acaba pegando fogo na roupa dela. Todo mundo sai desesperado, correndo. E aí surge o Minho correndo na direção da Kit para apagar o fogo. Ele apaga ali o fogo e o Day olha para os dois, né, e vê uma química entre eles estranha e vai até a Kit e fala assim: ó, eu cheguei. Tchau, Minho, eu tô aqui por ela, né? Um pouco de ciúmes. Depois disso, ele e a Kit conversam, ele fala que a Kit tá um pouco distante, que ela tá esquisita, e ela fala pra ele que ela tá sentindo algo por outra pessoa. E aí, o Day, lembrando da cena do Minho apagando fogo, ele deduz que o Minho é que tá entre os dois, né, e sai correndo. Enquanto isso tá acontecendo no palco, a Gina vê o Alex falando com a Yuri e resolve, então, contar toda a verdade, então ela sai, pega na mão da Yuri, do Alex e também chama o Lee para participar dessa conversa e conta toda a verdade para eles. No 10º e último episódio, o Day vai correndo atrás do Minho, empurra ele, encurrala na parede e a Kit desesperada fala: o Minho não tem nada a ver com isso. Ele pergunta: então quem é? E ela fala para ele que é pela Yuri. Ele fica totalmente surpreso, sai andando, deixando a Kit sozinha. No quarto, a Kit conta pro Quill tudo o que aconteceu. Aí o Quill na conversa também conta pra ela que o Florian fez. A Kit acha um pouquinho estranho e fala que demonstra mau caráter. Os dois começam a discutir e acabam se afastando. No dia seguinte, a Gina conta pra Yuri que ela resolveu então entrar em contato com os pais da Juliana, trazê-la de volta, né? E ela realmente quer que a filha seja feliz. Na escola, o resultado das provas finais chegam e o Quill se depara com o Florian sendo o primeiro da lista, pegando o lugar do Day. O Florian fica muito feliz porque ele finalmente conseguiu passar, só que o Quill não concorda com isso porque o Day é o melhor amigo dele e precisava ficar em primeiro lugar. Então ele não concorda e fica um clima meio tenso entre os dois. Nisso, a Kit sai correndo no corredor para ver se ela passou e realmente ela conseguiu passar. Ela fica toda feliz e aí um professor acaba descobrindo a moradia da Kit no quarto dos meninos. Na diretoria, eles falam que ela vai ser expulsa porque ela infringiu as regras. Então faz as malas pra ir embora e se despede do pessoal. No aeroporto, a Kit tá indo embora, o Day chega correndo lá pra se despedir dela, né? Eles conversam, né? Encerram de uma forma muito linda o relacionamento deles, né? E ela tá indo pro aeroporto e ela encontra quem? A Yuri, que tá ali no aeroporto esperando a Juliana, né? E aí ela tá prestes a contar tudo pra Yuri que ela tá sentindo. E a Juliana chega. Ela resolve então ir embora sem falar nada, né? Enquanto isso, a Juliana estranha, né? Olha e percebe, né? Que tem alguma coisa acontecendo entre as duas. No avião, a Kit abre a carta da mãe e descobre que ela tinha um amor lá na Coreia. E ela se surpreende porque quem tá do lado dela é o Miho. Ele vai e conta pra ela que ele tá apaixonado por ela. A Kit fica surpresa e o episódio acaba. Deixando a gente muito curioso pra nova temporada que estreia agora dia 16. Só pelo trailer promete muito. Mas aí, me conta, vocês vão maratonar? Com quem vocês acham que a Kit deve ficar? Com Day,
Miho ou a Yuri? Me conta aí nos comentários.